Olá pessoal, hoje nós vamos falar então da seção 5 de Direito do Trabalho, mas antes de iniciar e falar da petição de hoje, gostaria de ressaltar o recado que o Rafael deixou no grupo de vocês. As peças da seção 1 e 2 e da seção 3 e 4 foi prorrogado os prazos para quem ainda não enviou, tá? Principalmente para aqueles que tinham perdido o prazo da seção 4, que a gente teve aquela confusão de calendário. Então, a seção 4 agora, a data de envio é dia 15 de maio. Então, preste atenção para até dia 15 de maio vocês enviarem essa petição 4. Eu acredito que todos aí já tenham feito. Então, o quanto antes já remetam no aplicativo, no AVA e no aplicativo do curso para poder contar com a presença de vocês. Essa sessão 5, a peça de hoje, então, vocês vão ter o prazo até... Deixa eu só confirmar aqui. Vocês vão ter até a próxima aula, que vai ser no dia 29, seria a aula agora, dia 13, tá? 13 de maio, para enviar tanto a peça no AVA, quanto enviar para mim a petição feita, tá bom? Para que vocês possam contar com presença dessa aula de hoje que vocês estão assistindo por meio eletrônico. Então a seção 5, ela remete primeiramente à seção 4, em que vocês fizeram um agravo de instrumento, e ele informa que esse agravo de instrumento que você protocolou porque foi negado o recurso ordinário para o TRT, em que foi interposto pela Tereza Silva, você teve êxito nesse protocolo e houve então aí a reforma da decisão. Primeiro o tribunal reformou o não envio do processo para o segundo grau. Esse processo vai para o segundo grau, ele é analisado, é o que informa aqui, e há então o provimento total aí, julgou procedente os pedidos que foram formulados na inicial, e foi arbitrada então a condenação à quantia de 25 mil aproximadamente, que eles colocam na decisão final do acordo, tá? Esse valor não é o valor final, mas é o valor provisionado ali pelo tribunal, tá? O caso continua dizendo o seguinte, que a Expert Tecnologia de Informação não recorreu da decisão que o tribunal tinha reformado, e então há o trânsito em julgado da decisão, que é quando não cabe mais outros recursos daquela decisão que foi tomada pelo TRT, tá? Então, não havendo mais formas de recurso, ele volta para o primeiro grau, e no primeiro grau, então, inicia-se a liquidação de sentença, que é uma fase intermediária entre o processo de conhecimento e a fase de execução, tá? No caso aqui, a gente chamaria de cumprimento de sentença, porque vai provavelmente ser analisado dentro do próprio processo de conhecimento. Então, entre a fase de conhecimento e a fase de execução, a gente tem uma fase de liquidação de sentença, mas ela só serve para isso. Ela abre-se, liquida-se e já vai para o cumprimento de sentença, tá? Então ele diz o seguinte: iniciou-se a fase de liquidação de sentença com a apresentação de cálculos pela exequente Tereza e pelo executado expert. Nos termos do disposto no artigo 879, diante da divergência dos valores encontrados, foi nomeado perito oficial, que apresentou conta no valor bruto de 30 mil. Então, a parte exequente apresenta um cálculo, o executado apresenta um cálculo divergente. Quando há divergência dos cálculos entre as partes, o juiz nomeia um expert, que é em regra um contador, para que ele possa fazer esse cálculo e dizer realmente qual é o valor do cumprimento de sentença, tá? Isso acontece porque na reforma trabalhista, antes da reforma, todos os processos eram remetidos para cálculo, certo? Só que a reforma trabalhista diz que os cálculos devem ser apresentados pelas partes como regra, e a parte deve dar início à execução, deve dar início à liquidação e ao cumprimento de sentença. Então o juiz não pode mais, como era em fases anteriores, em que o juiz ele dava seguimento, dava início ao cumprimento de sentença e impulsionava o processo sozinho, certo? Então, na sequência ele diz: os cálculos foram homologados e a empresa foi intimada para pagar em 48 horas, como diz aí o artigo 880 da CLT. A Expert Tecnologia de Informática não realizou o depósito judicial da quantia devida. Houve, então, incessante busca patrimonial por ativos financeiros, instituições bancárias, imóveis e veículos, sem nenhum êxito. A exequente, então, requereu a penhora de bens móveis na sede da empresa. O endereço aqui, Curitiba, Paraná. O oficial de justiça, então, esteve no estabelecimento comercial,
tendo efetivado a avaliação de 5 computadores que lá se encontravam. O valor atribuído a cada um deles foi de R$6.000, totalizando R$30.000. O documento foi assinado pela executada em 23 de 1 de 2023 e juntado ao processo no mesmo dia. No mesmo dia, o senhor Tanuri, sócio da empresa, vai até o seu escritório demonstrando sua total insatisfação com a penhora realizada. Ele lhe informa que os computadores são instrumentos de trabalho e que se ficar sem eles a empresa estará arruinada. Ele ainda afirma que está em situação financeira dificultosa. Tanuri lhe entrega as notas fiscais dos computadores e lhe pede todo o empenho possível para reverter as penhoras realizadas. A fase de liquidação da sentença e de execução ocorre no juízo que proferiu a decisão, na fase de conhecimento, ou seja, na segunda vara do trabalho de Curitiba. O que ocorreu aqui então? Você tem a fase de cumprimento, teve a de liquidação, tem a de cumprimento, ele não pagou no prazo estipulado pela lei, você vai e requer ali o bloqueio de patrimônio. Bloqueou-se o patrimônio ali, que é o computador, e ele, então você muda aqui novamente o lado dentro do processo, lembrando que você só pode fazer isso academicamente, na prática você não pode ter atuação dos dois lados, você não pode ser advogado do exequente, do executado, ou do autor e do réu, ou do reclamante e do reclamado, tá? É importante ter em mente o quê? O recurso a ser interposto deve ser direcionado ao juízo que prolatou a decisão que homologou os cálculos e que posteriormente determinou a realização da penhora dos computadores. No presente recurso, apenas deve ser discutido a possibilidade ou não da penhora dos computadores. Não pode mais haver discussão de mérito, já transitou em julgado. Ou seja, nessa fase processual eu não vou voltar à fase processual anterior. O que não foi dito já não pode se dizer mais. Então, as defesas que não foram feitas, não é agora o momento de fazê-las, tá? Você tem que pegar o processo do jeito que está e discutir alguma irregularidade nessa fase processual. Então, aqui, o que a gente está analisando é: existe a possibilidade de penhorar os computadores ou não? A penhora foi válida ou não? E é isso que você vai analisar dentro da petição que a gente vai fazer nesse final de semana. Ler o artigo 844, que é importante para entender aqui qual é a peça processual, lembrando que ele não é taxativo, ou seja, não é só aquilo que consta no artigo 884 que é passível de ser utilizado. Outras coisas também. Quando a gente fala que se fosse taxativo, somente aquilo que estava no artigo 884 poderia ser utilizado como argumento, mas não é o caso. A peça processual prevista no artigo 884 pode ser utilizada para diversos fins, dentre os quais destaca-se combater irregularidade dos cálculos homologados, equívocos na avaliação dos bens, erro na penhora dos bens, excesso de penhora. Você vai encaixar então nesse artigo para que você possa fazer a petição. A matéria posta não é de ordem pública, ou seja, não é um vício que pode ser alegado a qualquer tempo ou até mesmo de ofício pelo magistrado. Então, redobre a atenção acerca do prazo recursal. O que é isso? Se fosse uma matéria de ordem pública, independente do questionamento de uma das partes, o próprio juiz já poderia reconhecer. Não é o caso, não é uma questão de ordem pública, então você precisa impulsionar, solicitar que o juiz assim o faça, tá? A penhora é o ato processual de constrição dos bens, que é aquilo que a gente verificou, que ele é o primeiro ato para depois ir para leilão e venda para pagamento aí do débito ou até a adjudicação dos bens por parte do exequente. Lá no artigo 833, deem uma lida do CPC, também falam de bens impenhoráveis. Continua dentro da atividade de vocês dizendo que na situação que estamos analisando, o senhor Tanuri, que procurou vocês para a atuação de defesa do caso dele, ele foi nomeado como depositário fiel do bem penhorado. Entretanto, poderia ter sido nomeado como depositário outra pessoa, como o próprio credor. Caso o depositário não
cumpra com o dever de guarda de conservação dos bens penhorados, restará caracterizado o ato atentatório à dignidade da justiça, como prevê o artigo 774 do Código de Processo Civil, aplicável, claro, subsidiariamente ao processo do trabalho, tá? O depositário fiel é aquele que guarda o bem até a destinação dele, ou venda, ou adjudicação, como eu disse, que a própria parte aí requer o bem para ele, para si, tá bom? É importante lembrar aqui também da decisão do STF, em que ele diz que não é constitucional, né? Ou a súmula vinculante que diz que não é constitucional e não pode haver a prisão do depositário fiel, tá? Que é o caso exatamente do processo quando a pessoa é nomeada depositário fiel. Porque o que acontece? Antes dessa decisão, existia prisões civis de pessoas que eram nomeadas como depositário fiel e elas perdiam o bem, elas eram consideradas depositário infiel, então e havia a prisão. Dentro da responsabilidade dele, poderia ser preso. Hoje, no Brasil, a única prisão civil que existe é do devedor de alimentos e não mais aqui é do depositário fiel. Isso aqui também poderia ser aplicado para o caso de carros que são alienados, né, para o banco, que também poderia ocorrer a prisão. Qual que é a sua peça? Então, observar o endereçamento dela, para quem você vai destinar ela. Eu coloquei aqui no slide basicamente os tópicos que devem constar na petição de vocês. Então, o que você precisa discutir, qual é o início de endereçamento, o número do processo, o nome do embargante, do embargado, o nome da petição que você vai fazer para enviar para o juiz, alguns fundamentos que você precisa ler, alguns requisitos como da tempestividade, que é o tempo que você tem para protocolar esse recurso da decisão que foi tomada, a síntese do processo, lembrando que aqui eu não preciso contar novamente todo os fatos que ocorreram desde a primeira aula, mas sim a síntese do processo, como que o processo chegou até aqui, como que o processo chegou até a fase aqui do embargo de execução. Do direito, quais são os fundamentos que você vai utilizar, deixei aqui alguns artigos para que vocês leiam a ponto de ajudar vocês a realizar a elaboração dessa petição. E por fim ali os pedidos, e lembrando que nos pedidos lembrando que no final você não pode pôr nome, data, nome do advogado e OAB. Você só precisa informar isso como local, data, advogado, OAB e número. Não citar essas informações porque elas podem ser consideradas, como a gente já falou, em prova da OAB, como identificação e pode ser anulada a prova, tá? Acho que são esses pontos importantes aqui da petição. Vou disponibilizar para vocês também um slide para que vocês possam passar por todos esses pontos que a gente falou. E como eu disse anteriormente, observem a prorrogação do prazo da sessão 4 e observem o envio dessa petição 5 para que vocês tenham presença na aula, que seria agora no final de semana, tá? Então eu aguardo as petições que serão enviadas pelo aplicativo para que eu possa conceder ali a presença para vocês, ok? Uma boa petição a todos e qualquer dúvida podem me procurar pelo WhatsApp.